Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que possamos aprender tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu e por esse estudo que o Senhor está me dando para levar para o Teu povo, para a Tua igreja. Que cada um venha meditar no que o Senhor quer falar, que possamos aprender e obedecer a sua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, nosso estudo de hoje tem por título O Descanso de Israel. O descanso de Israel. O Israel espiritual, né? Porque o Israel terreno já está no lugar que Deus colocou eles. Mas o Israel espiritual ainda não está, né? Então, nós vamos falar do descanso dos dois Israel, né? O terreno e o espiritual. Então, quem entrará no descanso de Deus? No descanso de Israel, né? Ou melhor, em Israel. Para você entrar no descanso de Deus, você tem que passar por algumas fases da vida. Então, muitas vezes nós pensamos, né, que vamos entrar no céu, no descanso de Deus, de qualquer maneira. Basta levantar a mão e já é salvo, mas não é assim, não. Então, nós temos que passar por algumas fases da vida. Primeira fase, temos que fazer parte do povo de Deus. Você tem que fazer parte do Israel de Deus, o Israel espiritual. O Israel terreno é a sombra do Israel espiritual. Então, Deus chamou um homem, não é? E deste homem veio a nação terrena chamada Israel. Mas este Israel terreno é apenas a sombra do que é o Israel espiritual. Então, em João 3 e 5, Jesus diz, para vermos o reino de Deus, precisamos nascer de novo. Para entrarmos no reino de Deus, devemos nascer da água e do Espírito. Com outras palavras, devemos nascer espiritualmente de Deus. Então, só entra no descanso de Deus, só entra no descanso da Israel celestial aqueles que já nasceram da água e do Espírito. Então, estes estão vendo o reino de Deus. Estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra, estamos vendo o reino de Deus. Agora, nós iremos entrar no reino de Deus, no descanso de Deus, na Israel espiritual. Mas primeiro tem que fazer parte deste povo, né? Tem que nascer de novo. Em Gênesis 12, do 1 ao 3, Deus chama Abraão para dele vir a nação de Israel. O Israel terreno, né? Que é a sombra do Israel espiritual. E João 3,16, Deus diz o seguinte, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus dá o seu Filho para que aquele, né, que nele crê faça parte desta nação espiritual, que são os que nasceram da água e do Espírito. Então, Deus deu o Filho dele, que é Espírito, não é?
A Bíblia, Paulo diz que Jesus é o segundo Adão, é o Adão espiritual. Então, existe o Adão terreno, que foi o Adão que pecou, se contaminou com o pecado. Mas Jesus é o segundo Adão, o Adão espiritual, que não se contaminou com o pecado, a não ser com o meu e o seu pecado, que ele levou sobre si lá na cruz, mas ele mesmo não pecou. Então, aqueles que creem em Jesus e recebem ele no seu coração e lhe obedecem à palavra, então estes não só verão o reino de Deus, mas entrarão no reino de Deus, entrarão no descanso eterno de Deus, entrarão na nova Jerusalém, né? No novo céu e na nova terra. Então, estas pessoas passam a fazer parte do Israel celestial, do Israel espiritual. Então, Jesus é este que veio, o homem que veio do céu, o homem espiritual, segundo Adão, para que dele viesse a nação espiritual. O primeiro Adão trouxe uma nação, trouxe um povo terreno. De Abraão veio a nação que Deus escolheu para si, mas era terrena. E desta nação, Israel terrena, veio o homem espiritual. E deste homem espiritual é formado a nação espiritual. Acho que os irmãos estão entendendo, né? Deus chama um homem livre da idolatria, um homem que amava a Deus e lhe obedecia, e lhe promete toda a terra de Canaã. Então Deus chama Abraão, que o pai dele era idólatra e fazia ídolos, mas Abraão abandonou aquilo para servir a Deus, e Deus chamou ele para dele vir esta nação chamada Israel, a Israel terrena, para desta Israel terrena ele tirar Israel espiritual. Aqui em Gênesis 46, do 1 ao 5, Jacó vai para o Egito. E lá, no Egito, Deus cumpre a promessa que fez a Abraão, porque Deus disse para Abraão que dele viria uma grande nação. Ele ia, da descendência de Abraão viria uma grande nação. E os descendentes de Abraão se tornaram, lá no Egito, uma grande nação. A nação que Deus escolheu para si, para que esta nação trouxesse o nome dele. Que através desta nação chamada Israel, a Israel terrena, todo mundo fosse abençoado. Todas as famílias da terra, né? Para que todos conhecessem o Deus Criador de todas as coisas. Mas, por se tornarem uma grande nação, o faraó os escravizou por medo dos hebreus se revoltarem contra o reino dele e tomassem o Egito. Então, a Bíblia diz, né, lá em Êxodo, que Israel, ele cresceu tanto, ele se multiplicou tanto, né, os descendentes de Abraão, que eram mais hebreus do que os próprios egípcios. Então o faraó ficou com medo dos judeus, dos hebreus se misturarem com outras nações e haver uma revolução, uma revolta, né? E eles tomassem o Egito. Então foi o que eles fizeram com os hebreus e escravizaram. Então o faraó escravizou os egípcios, os hebreus, e botou sobre os hebreus um fardo, né? Uma dominação. Eles passaram a dominar os hebreus, né? O povo de Deus. E o povo de Deus se tornou escravo dos egípcios. Os israelitas, os hebreus, haviam
esquecido do seu Deus e se tornaram escravos de Faraó. Então, quando nós abandonamos a palavra de Deus, quando nós nos afastamos do nosso Deus, então nós nos tornamos dominados por aquele que estamos fazendo a vontade, de quem estamos fazendo a vontade. Então, no caso dos hebreus, né, dos israelitas, quando houve aquela fome, todos foram para o Egito, e lá no Egito, quando se multiplicaram, o faraó tornou eles escravos, né? Porque já eram muitas gerações, a geração do tempo de José já havia toda morrido, todos morreram, e o faraó também morreu, e vieram outros governantes, vieram outras descendências, e isto foram se esquecendo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E começaram a adorar os ídolos da Babilônia. E se tornaram escravos, porque se afastaram do Deus de Israel. Né? Então, é muito perigoso, né? Quando nós não estamos em comunhão com o nosso Deus. Porque Satanás se aproveita e passa a dominar a nossa vida e passamos a viver no pecado e afastado de Deus. E Deus nada pode fazer por nós porque nós não estamos obedecendo a Ele. O mesmo aconteceu com Adão no jardim do Éden, né? Deus fez Adão livre para que se multiplicasse e tivesse seus filhos livres. Mas Adão se esqueceu do seu Deus e passou a servir e adorar outro Deus, né? E passou a ser dominado por este Deus, por esta criatura infernal. E se tornou escravo do pecado e dominado por esta criatura chamada Satanás. Então, toda vez que estamos na desobediência a Deus, estamos no domínio de Satanás. Então, devemos ter cuidado. Cuidado para não desobedecer ao nosso Deus. Porque a desobediência a Deus é a obediência a Satanás. Temos que pensar nisso. Se eu estou desobedecendo ao meu Deus, eu estou obedecendo a Satanás. E quando eu estou obedecendo a Satanás, Deus não pode agir na minha vida. Preste atenção, meus irmãos. Então, todos os descendentes de Adão já nascem no pecado e dominados por este ser infernal chamado diabo. Só há um meio para toda a humanidade se livrar do pecado e do domínio do diabo. Em João 6, do 53 ao 57, nos diz o seguinte. João 3... João 6, 57, 53 e 57. João 6, 53, 57 diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, este é o único meio pelo qual o homem pode se livrar do domínio de Satanás. É comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo, ou melhor,
é crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador e recebendo Ele em sua vida, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, para que Ele domine você, para que Ele guie os seus passos, para que você ande no Espírito, como está em Gálatas 5,16. Ande no Espírito, ande guiado pelo Espírito Santo. E só assim seremos livres do domínio do diabo, porque andamos na obediência a Deus. Então, todos têm que se arrependerem dos seus pecados e receberem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Comer e beber o seu sangue, porque isso significa a palavra dele. A carne e o sangue representam a palavra de Cristo, nos limpando, nos purificando e nos perdoando os pecados e nos preparando para a sua volta. Então, Jesus nos diz qual é o único meio, né? Aqui em João 6, do 53 e 57. E o único meio é ele mesmo. Não existe outro meio. Em Êxodo, capítulo 12, os israelitas comem o cordeiro e usam o sangue para seus primogênitos serem salvos da morte, que viria sobre toda a terra do Egito. Então, aqui foi onde foi instituído a Páscoa, né? Os israelitas, escravos no Egito por Faraó, longe do Deus dos seus pais, os israelitas fazem algumas coisas para serem libertos das mãos do Faraó. A primeira coisa que eles fizeram, eles fazem algumas coisas. Primeira coisa, eles lembram do Deus dos seus pais. Então, os egípcios dominavam os hebreus. Os hebreus não estavam lembrando mais do seu Deus, do Deus do seu pai, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Deus dos seus antepassados. E Abraão e o povo hebreu vivia dominado, escravizado e debaixo de chicote, né? Então eles lembram, a primeira coisa que eles fazem, eles lembram do seu Deus, o Deus de Israel, o Deus dos seus antepassados. E eles clamam, né? A segunda coisa, eles clamam a Deus, aos Deus de seus pais. Êxodo 2, do 23 ao 25. Então eles clamam pela libertação, eles clamam ao seu Deus, eles se arrependem, né? Eles pedem perdão dos seus pecados. Deixa eu ir lá, Êxodo. Vamos lá em Êxodo. Êxodo 2, 23 e 25, nos diz assim: E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, assim o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Então, bem aqui, quando eles clamaram, quando eles lembraram do Deus dos seus antepassados, então eles clamaram. E Deus lembrou da aliança que tinha feito com Isaac, com Abraão, Isaac e Jacó. E Deus veio ao encontro deles. Meus irmãos, é bom a gente pensar bem sério. Então, muitas pessoas hoje estão afastadas do Deus de Israel, do Todo-Poderoso, do nosso Salvador. Mas de quem é a culpa? Será que é Deus que se afastou de nós? Será que foi Deus que se afastou de você? Ou é você que está afastado de Deus?
Aqui o povo de Deus, o povo de Israel estava afastado de Deus. Eles estavam na idolatria. Mas quando eles estavam sofrendo demais devido à escravidão ter aumentado, né? Então eles lembram do seu Deus. É só que muitas vezes quando a gente lembra, né? Quando está na taca, quando está passando por muitos problemas. Então o povo de Israel clamou. Primeiro eles lembraram, eu tenho um Deus, né? Nós temos um Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós somos descendentes de Abraão e o Deus dele é o Deus criador de todas as coisas. Eles lembraram. Depois eles clamaram a Deus e Deus ouviu a voz. O povo de Israel estava naquela situação. Não era culpa de Deus, mas do próprio povo, que havia esquecido do seu Deus, do seu Criador, e passaram a adorar outros deuses, os deuses dos egípcios. Será que você não tem algum Deus estranho na sua vida? Será que você não está ocupando o primeiro lugar na sua vida com outra coisa que não é o Deus Todo-Poderoso, que não é o Salvador Jesus? Então, a culpa da humanidade viver como está vivendo não é de Deus, mas sim da própria humanidade, que deixou o seu Criador para servir e adorar a criatura e se tornou escrava do pecado e não quer voltar para o seu Criador e para o seu Deus. Então, a humanidade está vivendo como está. Não é culpa de Deus, porque não foi Deus que se afastou da humanidade. Foi a humanidade que se afastou de Deus através do pecado. Em João 3,16, do 21, lá Jesus vai falar sobre a salvação, né? Deus deu o Filho dele. Jesus veio salvar e buscar o perdido. Jesus, ele é a luz, mas os homens preferem as trevas. Jesus é a vida, mas os homens preferem a morte, né? Aí em 1,12 diz, João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador e convida ele para entrar na sua vida. Então, esta pessoa passa a fazer parte do povo de Deus. E é uma das coisas que Israel fez. Ele clamou, né? Então, mas nós precisamos de crer, receber o Filho de Deus e passar a obedecer a palavra dele. Então, isso é que precisamos para quê? Para entrarmos no descanso de Deus. Então, quando Israel se lembra do Deus dos seus pais e clamam a ele, então Deus se lembra deste povo e vem ao seu encontro para o socorrer. Êxodo 2, do 24 ao 25. E deixa eu ler bem aqui. Êxodo, eu já li, né? Êxodo 24 e 25. Vou ler mais uma vez. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Então Deus viu a condição daquele povo, e a condição deles eram de escravos, escravos dos egípcios. O povo de Deus era escravo dos egípcios. E muitas vezes nós nos tornamos escravos de novo do inimigo. Por quê? Porque não estamos obedecendo o nosso Deus. Aí ele escraviza, né, alguma parte nossa. Por exemplo, né, o nosso tempo. Não temos tempo para Deus. E o diabo faz tudo para a gente não ter tempo de estudar a nossa Bíblia, de ter comunhão com Deus, de ir à casa do Senhor. Ele faz tudo para que a gente não tenha tempo para crescermos no conhecimento de Deus.
Aqui em 2 Crônicas 7:14 nos diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus é tão maravilhoso que mesmo a gente fazendo tantas coisas erradas, se a gente se arrepender, foi o que o povo de Israel fez, né? O povo clamou, né? Então só quando há esse clamor, só quando acontece, né, esse clamor, que o povo se arrepende de verdade, e se une em um só objetivo e clama a Deus. Então Deus vem ao encontro desse povo, vem para defender esse povo. Então o povo de Deus precisa, aqui no Brasil, a Igreja de Jesus, precisa também se unir, se juntar e clamar a Deus, clamar ao nosso Deus, né? Em um só propósito. Qual é o propósito? Fazer este clamor a Deus para mover o coração de Deus por esta nação, Brasil, né? Precisamos clamar juntos para Deus libertar os brasileiros das mãos do diabo. Libertar as nossas famílias, nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, os nossos vizinhos, né? Da escravidão do pecado, meus irmãos. É a terceira coisa que os israelitas fizeram para serem libertos das mãos do faraó. Foi que ele fez, que eles fizeram. Então, o que eles fizeram está escrito em Êxodo capítulo 18. Eles comeram o pão e o cordeiro e passaram o sangue do cordeiro nos portais das suas casas, para a morte não entrar em suas casas. Só Jesus nos salva. Então, o cordeiro ali representava Jesus. E o sangue do cordeiro representa o sangue que Jesus iria dar na cruz. Então, o sangue era necessário para ser passado nas portas das casas. Nós somos um tabernáculo, nós somos uma casa, morada de Deus. E o sangue de Cristo tem que estar na nossa casa, para que o inimigo não entre nela. Então, você é uma casa, você é uma habitação de Deus. Mas se o sangue do cordeiro não tiver na sua vida, na sua casa, e você não estiver se alimentando do pão e da carne do cordeiro, que é a palavra de Deus, então o inimigo vai entrar na sua vida, meu irmão. Então aqui os israelitas, né, eles comeram o pão, que representa a carne de Cristo, o corpo, e comeram o corpo, né, a carne, ali o cordeiro estava ali, o animalzinho, representando o sacrifício que Jesus iria fazer por nós lá na cruz. Então, Deus deu aos israelitas um meio para que o primogênito deles não fossem mortos. E o meio era o sangue nos portais das casas. Se o anjo da morte passasse lá no Egito e nas casas dos hebreus não tivesse aquele sangue, o primogênito iria ser morto. Então, o sangue do cordeiro iria salvá-los da morte. Salvá-los quem? Os primogênitos dos hebreus. O pão e a carne do cordeiro e o sangue os libertariam da escravidão do Egito e das mãos do faraó e da morte em suas casas. Então é necessário o pão, o sangue e a carne do cordeiro. Então o pão representa o corpo de Cristo, né? Na ceia nós temos o pão, que representa o corpo, e o vinho, que representa o sangue. Então o corpo de Cristo
é representado pelo pão e pelo sangue. Então, significa que você está se alimentando do Cordeiro. Então, esse pão, esse corpo, essa carne do Cordeiro e esse sangue é a palavra de Cristo. É você estudando a palavra, é você se alimentando da palavra, é você sentindo a presença de Deus, é você recebendo a revelação da palavra. É a palavra lhe limpando de todos os seus pecados. Mas para isso é preciso que você se alimente dela. Em Atos 4:12, vou ler bem aqui. Atos 4:12 nos diz que não há salvação em nenhum outro. Não vou nem ler, porque já... E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Deus só deu um nome para que os homens fossem salvos. Então, este nome é o nome do seu filho, foi o seu filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não vá para o inferno, não fique longe de Deus, mas tenha a vida eterna. Então, só há esse meio. Então, no Éden, o homem, para continuar livre da morte ou do mal e viver eternamente, ele teria que comer somente da árvore da vida. Então, se ele comesse, da árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele iria morrer. Depois que o homem caiu no pecado, ele precisa se alimentar da carne de Cristo e beber do sangue de Cristo para ter vida, serem limpos, purificados, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, nós temos que nos alimentar do corpo e do sangue do Cordeiro, que representa a palavra de Deus. Na revelação do Espírito, é o Espírito quem nos revela a letra da palavra. Então, temos que estar estudando, para quê? Para que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam santos para a vinda de Jesus. Vocês podem ler lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Depois que Israel lembra do seu Criador, do seu Deus, clama por ele e come do Cordeiro e passa o seu sangue nas portas de suas casas para o seu primeiro filho ser salvo da morte, então Deus leva eles para o deserto. Então, depois que passa esse processo aí, Deus liberta o povo daquela escravidão. Faraó manda que eles saiam e saiam rápido. E Deus leva eles para o deserto. Então, preste atenção, você que reclama muito do deserto, Observe, você que reclama muito do deserto. Deus nos leva para o deserto por dois motivos. Todos nós enfrentamos o deserto. E o que é o deserto? O deserto é o lugar onde iremos ser purificados. O que é o deserto? O deserto são problemas, são dificuldades que enfrentamos na vida para aprendermos a depender de Deus, para aprendermos a buscar mais a Deus na nossa vida. Então, primeiro motivo, é no deserto que os verdadeiros filhos de Deus serão revelados, e pois é no deserto que provamos a Deus que Ele é para nós o mais importante em nossa vida. Então, lá no deserto, nós seremos provados para sermos aprovados ou reprovados, dependendo do que escolhermos. Segundo motivo, é no deserto que os filhos de Deus serão aperfeiçoados, fortalecidos, santificados, para poderem enfrentar o inimigo e saírem vencedores. Jesus passou 40 dias no deserto. E o que é que Jesus estava fazendo nesse deserto? Ele estava se santificando.
ele estava matando o seu eu. Ele estava se fortalecendo para obedecer ao Pai, até o fim do seu trabalho de salvar a humanidade. Jesus, ele era Deus, mas ele também era homem. E como homem, ele tinha que matar os seus desejos carnais, porque ele tinha desejos. Lá no Getsemane, ele não queria enfrentar, como homem, ele não queria enfrentar aquele sacrifício, mas como espírito, ele disse, não a minha vontade. Né? Então, como homem, ele disse, Pai, não tem outro meio? Só tem esse meio de eu enfrentar, de eu morrer assim, de eu passar tudo isso? Então, ali é a nossa carne, o nosso eu, dizendo que não quer, que é difícil. Então, o deserto é para isso. Então, Jesus, no deserto, ele se fortaleceu para enfrentar Satanás, as tentações do diabo. Então, ele se fortaleceu, ele estava em comunhão com Deus. E em comunhão com Deus, ele estava fortalecido para enfrentar as tentações do diabo. Se você, meu irmão, não estiver se fortalecendo no Senhor, se você não estiver se alimentando da palavra de Deus, se você não estiver em comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, com o Pai, fica difícil de você vencer o inimigo. Em primeiro lugar, porque você não vai nem saber se as tentações que vêm para você é tentação mesmo, é provação ou é coisa normal, você não vai distinguir. Então, precisamos estar espiritualmente em Cristo, buscando a Ele. Então, Jesus, né, ele passou 40 dias no deserto, se preparando para esse momento. Aí, o versículo diz, ele teve fome, depois dos 40 dias ele teve fome. Aí, teve fome, a carne estava sentindo a necessidade de alimento. Quando ele sentiu fome, então o tentador chegou. Então, a nossa carne é fraca, mas o nosso espírito é forte, como Jesus mesmo disse. Israel passou 40 anos no deserto para poder estar pronto para enfrentar o inimigo ou os inimigos das cidades de Canaã. Eram muitas, né? Muitas cidades, muitas nações. E Israel precisava estar preparado para não adorar os ídolos de lá, porque eles já tinham adorado, né, os ídolos do Egito. Então, eles tinham que se santificar, eles tinham que conhecer o Deus de Israel. Então, eles passaram aqueles 40 anos se preparando, se santificando, conhecendo o Deus de Israel, tendo intimidade. Devemos pensar nisso, porque Jesus está vindo buscar a igreja dele. E só vai subir com ele aqueles que têm intimidade com ele, aqueles que conhecem ele, aqueles que se alimentam dele, aquele que confia nele, aquele que ama ele. É também no deserto que passamos a conhecer os inimigos que temos na nossa própria família, os que se rebelam contra o Deus de Israel. Mateus 24, do 10 ao 11, os irmãos podem ler, né? Lá a gente vê, deixa eu ler, lá rapidinho. Mateus 24, os versículos 10 e 11, que nos diz o seguinte. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Está falando dos crentes? E surgirão muitos falsos profetas, profetas que enganarão a muitos. Então, aqui está falando dos crentes, não é de pessoas que não são cristãs, né? Então, é no deserto onde se revelam aqueles que não são povo de Deus, mas que estão no meio do povo de Deus. É nesse deserto, né, que são reveladas essas pessoas que a gente passa a conhecer e diz, menino, eu pensava que o fulano realmente era um servo de Deus, mas agora ele apostatou-se da fé, né?
E ele é um falso profeta, é um falso cristão. Então, essas pessoas, apesar de estarem no nosso meio, né, no meio do povo de Deus, não pertencem a Deus, são do diabo. Por isso, se revelam para que todos saibam a quem eles servem de verdade. Então, eles são revelados para que a gente conheça realmente em quem eles creem, em quem eles adoram, quem eles servem. Eles eram filhos da serpente, nunca creram em Jesus. Aqui, Lucas 22, do 3 ao 6. Deixa eu ler bem aqui. Lucas 22, do 3 ao 6. Diz assim: Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Ele foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregariam, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou. Assim buscava oportunidade para lhe entregar em alvoroço. Então Judas era um dos 12 discípulos, apóstolo, mas ele já tinha apostatado da fé. Se é que algum dia ele teve fé em Jesus, né? Ele seguia Jesus mesmo, era só por interesse. Queria um cargo no reino de Cristo. Mas quando ele viu que Cristo não veio para reinar ainda nessa terra, então ele desistiu e resolveu vendê-lo, porque ele tinha que se manifestar que dos 12, um não era, né, apóstolo de Jesus verdadeiramente. Ele estava ali no meio, mas não pertencia. Então a nossa família, a nossa igreja, o povo de Deus, no meio dele, tem pessoas que estão lá dizendo que são, mas não são. Jesus mesmo diz, né, que existe o joio e o trigo. Então são 2 tipos de pessoas. Estão juntas, mas elas vão se separar. E hoje a igreja de Cristo está sendo separada. A igreja Filadélfia da igreja Laodiceia. Isto está bem claro. Ainda em Lucas 22, versículo do 47 a 48, nos diz o seguinte. 47 e 48. E, estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o filho do homem. Então Judas era esse traidor. E tem tantos, né? Apostatando a fé e revelando-se quem realmente eles são. Então, no meio daqueles que se diz povo de Deus, tanto da nação de Israel, a nação terrena, como a nação que se diz espiritual, que é espiritual, mas que tem uns lá que não são espirituais, então estas pessoas são reveladas. Então Deus chamou um povo na terra e o separou para lhe dar uma terra que emana leite e mel. Uma terra muito boa para seu povo descansar. Aqui na terra, né? Mas o povo do diabo não entrará nesta terra. O povo do diabo, os adoradores do diabo, ficarão no deserto. Eles não resistirão ao deserto. Então, essas pessoas que dizem de Deus, mas que não são de Deus, na primeira dificuldade, no primeiro problema, porque desertos são problemas, são dificuldades que Deus dá na nossa vida para a gente se aproximar mais dele, para a gente fortalecer a nossa fé e buscarmos mais a ele. Estes são os desertos. É uma doença, né? Qualquer, que Deus às vezes deixa vir para nós. É uma perseguição, é qualquer coisa que nós enfrentamos, né? Para fortalecer a nossa fé, mas essas pessoas não resistem. Elas, quando começam, elas saem logo. Então aqui em Números
14, versículo 11, nos diz o seguinte. Números 14, 11, diz assim. Deixa eu ver se é números mesmo. Tô no errado aqui, Números 14, do 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Agora do 20 ao 23. Não verão a terra de que a seus pais jurei. Nenhum daqueles que me provocaram haverá. Preste atenção, meu irmão. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua descendência a possuirá em herança. Então, Deus, aliás, era do 20 ao 23. Disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encheu toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei. Nenhum daqueles que me provocaram haverá. Então aqui nós vemos aqueles 10, homens, 12 homens que Moisés mandou olhar a terra, para entrarem na terra e tomarem a terra. Só 2 falou bem que eles conseguiriam, Deus estava à frente. Mas os outros 10 não creram, não tiveram coragem. E as famílias dele e os que seguiram a eles também, Deus diz, não vão entrar na terra prometida. Porque estas pessoas não criam verdadeiramente em Deus. E do mesmo jeito, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, será na nova terra, na terra santa. Então, todos aqueles homens morreram no deserto. Eles não suportaram o deserto. Todos aqueles homens estavam no meio do povo de Deus, que se diziam filhos de Abraão, mas não creram no Deus de Israel, nem nos sinais que ele fez no Egito e também no deserto, e desprezaram o Deus de Israel, desprezaram a palavra de Deus. Nenhum daqueles homens entraram na terra prometida para a descendência de Abraão, pois esta terra que emana leite e mel é somente para os que creem nos seus sinais e milagres. São para aqueles que creem em Deus, no Deus verdadeiro. Então, meus irmãos, devemos pensar bem. O Israel espiritual é somente para aqueles que creem em Jesus como Salvador. Os israelitas que duvidaram de Deus e se rebelaram contra a autoridade de Moisés não entraram no descanso que Deus tinha preparado para eles. Também os que se dizem igreja de Jesus, aqueles que Jesus foi preparar lugar junto ao Pai para eles. Para eles, só entrarão aqueles que passarem pelo deserto. Mateus 7, 21.
Quem não passar pelo deserto, quem não passar por estas provas, quem não vencer estas provas, quem não se aproximar de Deus, quem não confiar, depender completamente de Deus, estas pessoas não entrarão no descanso de Deus, não entrarão no Israel celestial. Por quê? Porque não estão sendo aprovados. Aqui Mateus 7:21 nos diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, quem vai entrar no descanso de Deus é somente aqueles que fazem a vontade do Pai. São aqueles que são obedientes. São aqueles que estão crendo verdadeiramente em Jesus. Então, Satanás, ele vai fazer tudo, ele luta, pois o deserto deixa os filhos de Deus mais firmes em seu Pai. Então, no deserto a gente vai ficar firme, mas Satanás, ele luta, ele está lutando para nos enfraquecer a fé, para que possamos cair, mas temos que permanecer firme. Então, estes são aqueles que vencerão a Satanás nas suas lutas, pois o deserto deixa os filhos de Deus mais firmes em seu Pai. E são os que venceram a tentação do diabo e as provações de Deus e serão purificados, santificados e prontos para ir ao encontro de Jesus nas nuvens, para ir à casa do Pai, para entrar na terra prometida, no descanso do Pai. Somente aqueles que aceitam Jesus como o Messias de Deus são estes que estão na obediência, são os que entrarão no descanso de Deus, né? No descanso de Jesus, aqueles que realmente estão provando para Cristo, que são povo dele. Aqui em Hebreus 4:3 nos diz: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, pois que já as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então, aqueles que se rebelaram, não creram em Deus, eles não entraram no descanso de Deus, não entraram na Israel celestial, ou melhor, na Israel terrena, né? Na terra de Canaã, onde tinha muitas coisas boas, né? Onde manava leite e mel. Mas nós, no caso a igreja, não entrarão no descanso celestial. Quando Jesus vier buscar a igreja, a igreja dele, então a pessoa não irá. Então, muitos israelitas não entraram no descanso que o Pai tinha preparado para eles. Muitos que se dizem cristãos também não entrarão no descanso de Deus, que Deus, desde a fundação do mundo, já preparou para seu povo, para a sua igreja. Hebreus 4, do 11 ao 13, que nos diz o seguinte: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, que o povo caiu no deserto, né? O povo de Israel. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, Jesus, ele sabe de tudo. Ele sabe do que eu penso, ele sabe do que eu desejo, ele sabe do que eu quero.
Nada está encoberto diante de Deus. E o que é que você está querendo? O que é que você quer realmente? É fazer a vontade de Deus? É ir para o céu? Você está se esforçando em obedecer a Cristo? Você está obedecendo a palavra de Deus? Você está em comunhão com Cristo? Ou será que você está cada vez mais distante da palavra de Deus? Então devemos pensar, cuidado, devemos nos esforçar daqui para frente mais e mais, porque Jesus está vindo. Ele não vai custar, meus irmãos. Somente os verdadeiros filhos de Deus, os que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e estão se alimentando do Cordeiro todos os dias, é que entrarão no descanso eterno de Deus, na nova terra e no novo céu. Você está preparado? Você está fazendo isso? Ou você está como aqueles lá do deserto, né? Que ficaram pelo deserto e não foram para o céu. Muitos foram engolidos pela terra, né? A terra se abriu e eles foram engolidos. Então devemos pensar a quem realmente estamos servindo. Não há tempo a perder. Jesus está vindo. E nós estamos vendo os seus sinais. Estamos vendo todas as profecias da sua volta, da sua segunda vinda e da volta para a igreja se cumprindo. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Mande essa live para frente, para outras pessoas, para que elas sejam alertadas, para que possamos juntos clamar a Deus, para que a nossa nação seja um lugar de avivamento para muitas almas ainda serem salvas, para que a nossa família, nossos parentes, nossos filhos e esposo e esposa, né, netos, sejam salvos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar encerrando. Senhor, nosso Deus, obrigado pela sua palavra, que muito nos ensina e que possamos ser sábios e realmente te amar, mostrar esse amor, obedecendo a sua palavra, vendo os sinais, vendo tudo o que o Senhor disse que está se cumprindo e nos prepararmos a cada dia mais para a sua vinda. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vai lá no YouTube também, no meu canal, Estudos com Maria Antônia, e se inscreva lá, coloque seu bonzinho e mande este estudo para frente, né? Que o Senhor nos abençoe até sábado.